Fala pessoal, tudo bem? Sou Wesley César, estou aqui organizando aqui para começar essa live aqui para dar tempo do pessoal tá chegando aí. E o Instagram ali tá funcionando. Pois bem, pessoal, aqui é o Wesley César, tenho 10 anos de experiência em loja de roupa popular. E eu estou com um compromisso com vocês aí, já tem um tempinho aí, trazendo conteúdos que mostram a oportunidade que é loja para quem quer empreender. E o momento ideal agora que pós-pandemia, está tudo voltando à normalidade, um novo normal, e é o momento. E até questão psicológica, ajuda muito a pessoa hoje sonhar, né? Você sonhar, você buscar, traz uma movimentação psicológica muito boa, faz você acreditar, buscar, e empreender é algo que faz isso muito, muito bem no ser humano. Ajuda a gente a dar o nosso melhor. E o tema de hoje é um tema muito bacana para quem quer começar. Que é um grande problema que a maioria tem, que é a questão da escolha do ponto estratégico, onde comece sua loja lucrando 15 mil reais. Mas por que, Wesley? Porque o ponto, ele é de muita importância. A escolha do ponto ideal. Porque ela vai influenciar nas suas vendas. Ela vai influenciar, porque como eu já vim falando aqui, a margem de lucro dessas lojas, se aplicando a precificação correta nela, vai dar 10, 12, 15 reais por peça. Que é loja de preço único, né? Que você vai vender de 28, 30 reais, 40. Se for uma loja de 40, você vai ganhar mais. Mas para isso você tem que ter um ditado antigo, que o comerciante tem que estar onde o consumidor está. Não, Wesley, porque onde o consumidor está, é o lugar ideal dele estar. Por quê? Para ele evitar de estar gastando muito com publicidade, que encarece muito. Porque acontece você colocar em outra localidade funcionar? Sim, pode funcionar. Eu quero colocar perto da minha casa. Não cai nessa enganação. Não cai nesse golpe de escolha. Você não tem que estar perto da sua casa, perto do lugar que você gosta, não. Você tem que estar onde o cliente está. Onde o cliente está, que é o melhor lugar. E mais ainda, o cliente do seu perfil. Então, para esse tipo de loja aqui, um bairro nobre, ele não é tão interessante. Ele pode ser, que você tem muito cliente, porque é loja popular. Você vende mais para a massa, que a massa é a maioria. Mas 90% da população é a massa, é o povão. Que compra à vista, é fiel e está constantemente ali na sua loja. Então, a oportunidade ela é muito maior. Porque quando você está ali perto da onde é a região, o que você vai fazer? Então, já que você está perto, você tem que estar perto onde o cliente está. Você detectou, qual que é o meu perfil de cliente? Você viu o seu perfil de cliente. Eu mesmo. Eu gosto de escolher, o que eu penso? Primeiro ponto de escolha, você tem que ter uma opção, duas opções, três opções. Você põe na mesa. Primeira opção, perto de bancos, perto de lugares movimentados, ou em setores que tem movimento, que tem setores que parece uma cidade pequena, bem organizado, tem tudo ali. Então você tem que olhar o lugar certinho, que o pessoal tem um fluxo de perfil do seu cliente, para você analisar onde você vai pôr sua loja. E eu sempre falo, você escolheu o que você vai pôr, descobriu o perfil, aí você tem que ter a sabedoria de escolher o ponto com calma. Você vai planejar, tudo tem que ser bem planejado, para que você não apavore e escolha um ponto que não responda às suas vendas. Apesar que você pode usar vários dispositivos para estar ajudando nisso, mas quando você vai começar o seu negócio, você quer ter um faturamento de 15 mil reais, você tem que vender no mínimo aí 600, 700 peças por mês. Mas isso é tranquilo, você colocou no ponto ideal, a tendência é vender mais, 15, vender 1.000 peças, 1.500 peças, você colocando a precificação certa.
Então, por que você tem que começar começando? Você vai definir na sua região, aonde você vê que tem o perfil do seu cliente, que é massa, é povão. Geralmente tem setores que tem mercado, tem uma localidade ali que ela desenvolve muito. Ou tem cidades menores, com 40 mil habitantes, que tem perto dos bancos, perto das casas lotéricas, ali perto, assim, tem um lugar que destaca muito. Agora, necessariamente precisa que seja muito perto? Não, tem que ser estratégico. Por quê? O cliente, ele quer andar pouco, menos. E você tem você tem que honrar essa questão dele. Por quê? Sai da casa dele, vai. Por exemplo, no caso, você escolhe perto de um banco, a pessoa vai lá receber ou vai pagar alguma conta, ele já quer aproveitar essa viagem e comprar o que tem que comprar. Então, geralmente, nessas localidades, tem pontos. Talvez é uma rua mais afastada um pouquinho. Aí você tem que medir. Como você vai medir? Observar. É ir para lá e observar. Aí vai depender da sua estratégia na hora de montar, de colocar uma fachada atrativa. Então, é muito importante, porque eu olho muito isso. Eu olho preço de locação, eu olho preço de ponto, eu olho estratégia de ponto, eu olho a situação que está o ponto, para você fazer a escolha certa. Porque tem investimento de locação que você já ganha no início. Está arrumadinho ali, talvez vai ficar mais caro o aluguel, mas você vai diluir. Mas você tem que observar a locação, para que a locação não entre no custo operacional alto e seu lucro abaixa. Você tem que observar muito isso. Então, você tem que ter sempre 3 opções. Dessas 3 opções, você vai colocar na mesa e vai analisar racionalmente de retorno, porque aí a gente tem que ver o seguinte: onde eu tenho um fluxo maior, você vai colocar a peça mais para fora. Você colocou 1.000 peças, você vai deixar 12, 13, 15 reais por peça. Você vê quanto que ela já deixou. Aí é estratégico. Você vendeu mais, você vai ganhar mais. Você aplicou dispositivo de precificação, você usou redes sociais, aí, mas hoje eu estou falando especificamente para você ter um começo vitorioso. Esse começo vitorioso é justamente você tem 3 opções de ponto, você vai escolher o que melhor encaixa na sua realidade, entre perfil de cliente, movimento, estratégico e valor de locação. Aí, dentro desse universo, o que você vai fazer para você ajudar a definir bem? Você vai a pé andar por ali, entre essas 3 opções, e ver qual delas tem mais fluxo de gente. Você vai observar o comportamento do cliente, do pessoal que anda. Está do outro lado da rua? Ela é contra o sol? Você vai olhar, observar. Por que contra o sol? Porque esse tipo de público, 90% é mulher. Então, geralmente, ela vai sair para consumir depois que faz o almoço, ali à tarde, ela vai andar a pé, ela vai andar na parte da sombra. Você tem que olhar. Mas se você tiver um ponto do outro lado da rua que tem sol, não, eu estou falando entre as facilidades de escolha. Você pode também, se você não encontrou um ponto contra sol, mas tem onde tem o sol, tem um ponto bacana, você vai trabalhar ele, você vai gastar mais um pouquinho, mas ele vai ficar ideal. Você vai colocar um quebra-sol bacaninha, ali você vai escrever o nome, você vai trabalhar, você vai identificar mais sua loja. Eu falo que tudo é questão de criatividade. Porque você tem que atender a massa. É ela que vai te dar ela que te vai dar resposta para você de movimento. Pois o seu interesse é vender, não é segurar a mercadoria, não é igual lojas tradicionais. Eu tenho uma loja aqui em Jussara que ela é contra o sol. O ponto dela não é tão estratégico, não é no centro, é mais para cima. Mas é a minha primeira loja, tem 10 anos, então ela já fixou bem.
Só que ela é contra o sol, eu coloquei um para-sol. Quando eu comecei, o ponto não era bom, ele era muito ruimzinho. Hoje, então, assim, você tem que começar. Eu estou dando essa dica para começar mais certo, para você começar lucrando. Para você começar tendo o seu diferencial. Aí, você tem as 3 opções. Você viu, dentro dessas 3 opções, você vai ver onde tem mais movimento, locação, valor de locação, se ela é contra o sol ou a favor do sol, mas se for contra o sol e no dia é o ponto, mas se for a favor do sol, se for contra o sol, beleza. Se for a favor do sol, você vai criar uma maneira de proteger a sua frente ali. Isso tudo é escolha, estou dando opções. Outra escolha que vai te alavancar mais o seu ponto ideal. Dentre essas 3 opções, você vai considerar aonde o seu concorrente está. Ué, Wesley, mas aí, como assim? Eu tenho que ficar longe do meu concorrente? Não. Você tem que ir para aí perto do seu concorrente. E se melhor, tiver 2, 3, 4, 5, 6 daquele lugar. Porque, pensa comigo, o cliente desse segmento já vai para lá. Ele já está indo para lá. Então, já tem uma tendência. Peraí, mas vai dividir muito. Gente, isso aí tudo é ilusão. É tudo ilusão. Isso não existe, vai dividir, não. O concorrente dessas lojas popular não é uma outra loja de popular, não. Não é outra loja de preço único, não. O concorrente dessas lojas é loja tradicional, Geiciane. É loja tradicional. Por que é loja tradicional? Porque quando vocês criam um centro desse segmento de loja, o cliente desenvolve a habilidade de comprar loja de roupa popular. Então, você cria uma necessidade no cliente que antes comprava só a loja de roupa tradicional mais cara. Então, não adianta você pensar que o seu concorrente de loja popular ele é seu concorrente, não é. Ele está te ajudando, porque está criando na cidade, no seu setor, ou aonde for que você coloca, está criando um centro comercial de loja popular. O que você vai fazer ali no meio? Você vai desenvolver estratégia, aí é diferente. Você vai ter produtos melhores, você vai ter estratégia de vendas melhores. Na sua inauguração, você vai escolher uma data do mês que o pessoal recebe mais, que você sabe que ali naquela localidade está mais cheia. Como você vai fazer isso? Observar antes de abrir, dentro das 3 opções, quais são as suas escolhas que vai levar você a escolher o ponto. Uma delas é observar o movimento da concorrência, para você, durante o mês, saber que dia que você vai inaugurar. Para você gastar menos com publicidade. Porque o cliente já está indo lá. Você só vai despertar nele o hábito de ele entrar na sua loja também. Aí ele entra na loja do concorrente, gasta X lá, compra 10 peças, mas ele tem mais uma opção. Talvez ele comprar numa loja tradicional lá na frente. Ele passa, não, vamos ali naquele lugar ali, que ali todas as lojas estão perto. Aí se você ia vender 150 peças num dia, 10 clientes fizer isso comprando 5 peças, vai vender mais 50, vai vender 200 peças. E o que você fez para vender isso? Você foi estratégico na hora de escolher o ponto. Então, são opções que você tem condições, você tem condições de trabalhar isso. E mais ainda, você pode mapear o mês. Qual que são os dias do mês que vende mais, velho? Você vai estar olhando, na hora de escolher, você vai ver também. Isso são comportamentos que te ajudam a fazer uma boa escolha de ponto para você ter um fluxo de venda maior. Porque do dia 1º ao dia 30 de cada mês, tem comportamentos diferentes. Aí você sabe que dia que você vai inaugurar, que dia que vai chegar mais mercadoria, que dia que você vai trabalhar uma estratégia. E de janeiro a dezembro, tem outro comportamento. Você tem que mapear tudo. Por que você tem que mapear?
Porque você mapeando isso aí, mas não estou falando que você tem que demorar um ano de escolha, não, para escolher o ponto, não. Mas se você tiver condições de conversar com os comerciantes locais e conversar com o consumidor local, você vai alucinar essa situação. E isso vai te ajudar a tomar uma escolha. Eu faço isso. Quando eu fui abrir a loja em Santa Helena, eu fiquei 2 dias por ali observando, conversando com comerciantes locais, observando. Voltei uns 3 dias nessa cidade, que é longe da minha cidade, quase 400 quilômetros. Na terceira vez, ou foi quarta vez, que eu encontrei o ponto que cabia dentro do meu perfil. Eu tinha 3 ou era 4 localidades que eu poderia estar escolhendo. Aí, dentro dessas escolhas, você tem que ver a situação do ambiente. Geralmente, centro de cidade são pontos mais velhos. Aí você pode entrar em combina com o seu locador ali, com o dono do ponto. Você arruma um ponto, desconta, ou vice-versa. Ou você vai ter uma criatividade ali. Tinha um ponto meu que tinha uma escada. Por ter escada ficou mais barato. Eu coloquei um antiderrapante, coloquei na parede aquele segurador. Então você tem que ser criativo. Mas o meu aluguel ficou barato. Porque eu trabalhei isso aí. Eu tive tempo para mim preparar o meu ponto, o que eu queria encaixar na minha realidade. Aí tem concorrente meu que paga 10 salários, 12 salários em locação. E eu não. Eu pago baixo, 2 salários, 2,5, 3 salários no máximo. Por quê? Isso é uma realidade aqui, tá? Agora tem cidades que 10 salários é barato. Depende, cada um é uma realidade. Tem cidade que você pagar 10 salários, você vai vender, e no mês você vende 3, 4, 5 mil peças. Aí é outra realidade. Eu estou falando assim, eu estou falando de uma realidade nacional, certo? Então, tem cidades que 10 mil reais é barato. Mas você tem aí, onde tem 10 mil reais, aquela cidade vai ter de 15, 20. Aí você tem que controlar, você tem que tentar pegar essas qualidades e trazer para um ponto mais acessível para você. A seta você nunca vai esquecer. Lucro, custo operacional para baixo, sem perder a qualidade. É assim que funciona. Um puxa para cima, que é o lucro, e o custo operacional para baixo. E aqui fica a qualidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar dessa forma. Porque você já começa a ter uma situação de custo barato e você está no meio do fluxo de gente, onde vai dar retorno. Mas é cautela, não é apavorar. Vou sair aqui, vou ali alugar e já aluguei. Você tem que ir 1, 2, passa num setor, passa no outro, igual a minha loja de Rio Verde. Não é no centro de Rio Verde, fica no setor de Rio Verde. Vende bem. Você está entendendo? Então, o que é o segredo? O atalho. Aí tem outra opção, que você pode colocar dentro da balança dos 3 pontos. Um ponto de um setor que está começando, mas você vê que tem potencial. Mas ali você vê que ele já está começando. Que daqui 2, 3 anos, o setor já virou uma cidade. Isso tem muito. Eu ando muito, eu vejo setores que eu passo um ano, passo 8, daqui um ano, o setor já virou uma cidade. Então, se você tem a oportunidade de crescer junto com o setor. E você tem a oportunidade de ter uma locação barata. Aí, mais ainda, peraí, Wesley, eu compro o ponto, se eu tiver dinheiro, ou eu loco? Como que eu vou controlar isso? Pessoal, moeda estável, loja de preço único, popular, não combina com compra de ponto. Mas como assim, Wesley? Você comprou um ponto, se você comprar um ponto de 500, vamos pôr 500 mil reais, você monta 10 lojas que fatura. É melhor você pagar o aluguel. Você tem giro. Você vai comprar um ponto de 500 mil reais sem economizar 3 mil de aluguel? Compensa. Você monta 10 lojas que fatura muito mais. Então, nunca aconselho a pessoa, mesmo tendo dinheiro, não comprar o ponto. Eu tenho um ponto, a primeira loja é minha,
porque da primeira, mas eu não compro ponto. Mesmo se eu tivesse condições, eu não compraria ponto. Porque um ponto hoje é muito caro. É melhor você locar, porque você loca e aí é onde que entra a tática, o lado negociador da pessoa. Aí você vai sentar com o cara e fazer um contrato bem feito. E eu vou te dar umas dicas aqui de contrato bem feito. Tem que ter muito cuidado. Você vai elaborar um contrato, você vai pegar aí no advogado, elaborar um contrato e conversar com a pessoa sobre aquilo ali. O que você colocar no imóvel, que der para você tirar, é seu. E aquele que incorporar ao imóvel, você entra num acordo e desconta no aluguel. Eu tive que trocar um telhado esse dia, de uma loja minha, descontou no aluguel. Então você tem que ter flexibilidade na hora de fazer o contrato. Não ir fechando por impulso, não. Porque escolha de ponto, ou tanto tem peguinha, para você escolher os melhores lugares. E geralmente centro de cidade, é igual eu estou falando aqui, de cidades, geralmente o centro, ele é quando a cidade não é nova, é casas mais velhas. E quando é casas mais velhas, geralmente, é de pessoas mais conservadoras. Então, geralmente, pessoas mais conservadoras, eles são mais veacos. Então, na hora de negociar, tem que ficar bom para os dois lados, mas você tem que proteger seu lado. Para depois você não correr o risco de você escolheu tudo bem, o fluxo de venda, o fluxo de pessoa lá é muito bom, tudo é muito favorável, você vende mais, mas lá na frente você tem um problema. Acontece muito o seguinte, você põe a loja, aí você está vendendo bem, você está indo bem, o dono do ponto cresce o olho, manda você sair. Você já fez o ponto, porque essas lojas faz ponto facinho. Aí você fez o ponto, ele pega o ponto, você tem que sair, ele vai lá e põe uma loja. Eu já vi muito isso, aconteceu comigo. Pede o ponto, o cara vai lá, põe a loja, depois passa 6 meses, quebra, porque não sabe levar, não é assim que funciona. Mas é porque viu, você inaugurou, você já fez a coisa certa, paga direitinho, está tudo organizadinho, o cara cresce o olho. Aí você tem que ter cautela, fazer porque é assim que funciona. Sempre eu gosto de fazer um contrato bem feito para não ter esse problema. Porque aí a pessoa, mesmo que ela cresce o olho em você, ela não pode tirar. Você fez um contrato bem feito. Contrato de 4, 5 anos aí. Então, assim, são estratégias que funcionam e dá resultado. Dá resultado. Então, você chega num lugar que você não conhece, no meu caso, por exemplo, na sua cidade. Se é na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, e você conhece a sua cidade, você conhece do ponto de vista como cidadão. Agora, como comerciante, para você começar o seu negócio, para você começar empreendendo, você tem que ir, é uma regra geral. Você tem que ir aonde o consumidor está. Mas onde o consumidor está, tem os seus peguinha, porque ali já é muito explorado. Então, se você não precisa, você tem que ter no mínimo 3 opções de escolha. Nem que seja você demorar 90 dias para tomar a escolha certa. Mas quando você começar, você começa estabilizado. Você já eliminou todos esses outros fatores que não. Isso aqui que eu estou te falando é da vida real. É para vocês resolverem um fator de problema que potencializa muitos problemas. O pessoal fica com o oi grande. Ou então o cara chega lá no cara que você locou, você não fez contrato, fala para ele, eu te pago mais para você tirar ele, concorrente. Isso eu já vi. Vai lá, tira o cara, aí paga mais, o outro vai lá, o concorrente coloca na loja, no ponto, colocar o mesmo segmento ali. Então, a hora de fazer o contrato, você tem que fazer a coisa bem feita, tem que ficar bom dos dois lados, mas você tem que proteger o seu lado. Para você se proteger de um golpe desse. Você pensa, a pessoa chegar e falar, quero daqui 3 meses, 5 mil pontos. Você está tudo organizado, você já fez o ponto, você gastou com publicidade. Olha o prejuízo que você vai ter. Eu não estou falando só de você procurar outro ponto. Eu não estou falando só de você correr atrás depois que nem doido para procurar, não, porque tudo vira aquela bagunça na cabeça. Eu estou falando que você gastou para fazer o seu ponto. Porque o pessoal já conhece. Ele já vai lá, compra de você, você já vende 1.500 peças por mês, ou você vende 1.000 peças por mês. Seu ponto já está trilhado. Está tudo organizadinho. Aí você tem que, pelo fato de você não ter feito um contrato bem feito, você não usou seu lado negociador,
A pessoa te tira e ainda coloca outra comércio no lugar. Você tem que fazer um contrato que reza ainda que a pessoa, depois de 5 anos, pode alugar eu não sei se existe essa cláusula, para o mesmo segmento. Eu acho que essa cláusula só existe quando você vende um comércio que você não pode pôr perto. O mesmo segmento, eu acho que é isso, durante um período. Ou é tantos metros perto, por exemplo, se eu vendo a minha loja com uma pessoa, e aí depois, por exemplo, daqui 6 meses eu vou e coloco em frente o mesmo segmento. Se você fizer um contrato certinho, tem uma cláusula que proíba a pessoa que te vendeu de colocar a loja perto de você. Porque senão ela põe o ponto aqui, ela sabe toda a sacada, ela vai depois e coloca outro negócio para te prejudicar. Eu acho que existe essa cláusula. Mas o que acontece? Cada um no seu lugar. Você tem que procurar um advogado bacana para saber sobre isso. E locação é importante, porque você vai começar vendendo. Você vai despertar, que sua loja vai ter mais fluxo que as outras. O dono do ponto vai falar, vai pensar, não, eu loquei barato, eu quero mais. E a maneira dele falar quero mais, às vezes, não estou falando que seja assim, é agindo, te pressionando. Eu vou precisar do ponto, não sei o quê, para você apavorar e pagar mais. Então, você tem que se precaver. Então, você tem que ter essas opções, escolher direitinho, olhar antes de fechar o contrato, ver se não tem pendência nenhuma, ver se a pessoa realmente ela vai ser íntegra com você vai honrar o compromisso certinho e já começou bacana. Então, você fazendo tudo isso, imagina, você faz aí dentro das 3 opções, você tem a opção de ter feiras por perto, ter festividades com mais constância na sua região. Agora está começando as festas. Começou as festas, você começa a vender. Eu já estou sentindo nas vendas agora, em vez de você vender 2.000 peças por semana, você já está vendendo mais. Bem mais. Mas por quê? Está voltando no normal, as festividades estão aparecendo. Então, na hora de você escolher o ponto que vai te ajudar a pôr peça de roupa para fora e deixar lucro dentro da sua loja, você tem que ter essas anuâncias todinha. Porque aí dentro, não, eu quero empreender perto de casa. Não, empreender não é assim. Empreender tem os seus fatores. Até o sol, eu estou falando aqui que interfere, não interfere diretamente, mas interfere. Se 90% do seu consumidor é mulher, o que ela vai... eu não lembro se é 50% a mais terceira idade, você tem que pensar que geralmente ela vai querer andar na parte da sombra. Mas nada te impede de você não achar, põe do outro lado. Eu estou te mostrando as facilidades, que você tem que escolher que é importante. Mas dentro daquilo, você está perto do concorrente, o cara que vende demais, tem um ponto perto do seu concorrente, o cara é forte e tem um ponto mais afastado, escolhe perto do seu concorrente. Porque você vai vender muito mais peça. Porque ele vai te ajudar. Você não precisa ser muito, deixa ele trabalhar. Geralmente tem um pessoal que gosta de fazer muito barulho. Você aproveita o barulho dele. A promoção dele é o dia que você mais vende. Porque nunca o cara pode ser o melhor do mundo. Qualquer tipo de comércio, loja de imóveis, qualquer tipo de comércio. Ele nunca vai ter tudo que o cliente precisa. Ele nunca vai ter. Por que ele nunca vai ter? Porque não tem como. Cada um tem um gosto. Talvez ele compra lá, mas ele quer comprar de você na sua loja de preço popular. Talvez ele tenha um outro concorrente ali que vende roupa popular também, mas ele não tem as estratégias que você tem. Não tem a mercadoria de percepção, que é aquela mercadoria que chama para dentro. Então, o que você vai fazer? Quanto mais distante, você fez 3 opções de escolha de ponto, dentre essas todas que eu falei. Quanto mais distante for do ideal, mais você vai sinalizar a sua loja. Melhorar mais ainda. Como seria, Wesley? Você vai melhorar mais ainda. O que seria melhorar? Você vai colocar uma fachada mais atrativa, mais limpa. A pessoa bate o olho e já identifica o que ela quer, já está ali. Você vai colocar um sonzinho na porta da loja. Você vai fazer um atrativinho ali na frente, na hora que chega a mercadoria. Você vai compensar a ausência
da primeira opção. Você viu que tem como você balancear? Você vai fazer mais propaganda um pouco, você vai gastar mais um pouco. Então, dentro do ideal, que são as 3 opções, até chegar na terceira, que não era tão ideal, mas você vai compensar ela com propaganda, com outros dispositivos, que é a coisa mais fácil que tem. Mas você tem que estar alerta a esse tipo de situação. Mas por quê você tem que estar alerta a esse tipo de situação? Porque é o que influencia, o que essas lojas populares, você tem um mix muito grande, você atende a massa, e a massa compra mesmo. Você pode ter certeza que ela compra, mas você vai ter que empreender. Acontece muito você chegar em cidades, que você vai crescendo, sua loja é pequena, aí você quer crescer mais, mas você tem essa disciplina na cabeça, aí tem uma rua movimentada, lá no final tem loja de preço muito grande, porque o cara, o que ele achou? Ele encontrou uma casa, lá no final ele reformou a casa, alugou, fez um pontão grandão. Eu estou cansado de ver isso. Eu tenho loja assim. Eu comecei no lugar, foi melhorando o ponto, e eu fui obrigado a ir para um ponto maior, porque no centro demais ficava muito caro. O que eu compensei? Por não estar muito no centro, estar mais afastado de uma quadra. Eu compensei com propaganda, eu compensei com a locação que é mais barata, o tamanho da loja foi maior, mas ali eu já tinha sondado, eu já estava ali, já tinha mais tempo. Então eu tinha minha escolha. Eu fiz a escolha certa. Porque eu penso muito, vou falar para vocês aqui. Custo operacional com eficiência é o que eu gosto. Porque dá mais resultado, melhora a sua margem. Você tem que pensar como empresário. Você não é uma filantropia. Você é um empresário. Você tem que dar resultado. Você tem que ter lucratividade. Você tem que ter margem boa. Você tem que ter venda boa. Você tem que ter resultado bom. Você tem que ter, sabe, custo baixo, eficiência. Tudo com criatividade. Você tem que algumas vezes sair do padrão. Eu tenho até eu vou falar na live de amanhã, que é o atendimento self-service. Você já ouviu falar isso? Isso é para baratear preço operacional. Atendimento self-service. Não sei se estou falando certo. Mas tem uma grande eficiência. Grande eficiência. Aí eu vou falar isso amanhã, na live de amanhã. Para que eu uso isso? Para mim aumentar meu lucro, que eu estou diminuindo o custo tendo eficiência. Você tem que trabalhar com o que você tem em mãos. Para você atingir 15 mil reais por mês, você tem que ter alguns pontinhos que você tem. Ou mais, gente. Estou falando mais. Isso depende de região. Ou mais. Todo lugar tem gente, todo lugar tem povão. Povão é maior quantidade. Povão é maior quantidade. Eles querem comprar, eles querem consumir. Tá ok? Então, para você chegar em 15K por mês, 15 mil reais, não é tão longe, eles estão aí, é perto. Tá ok, pessoal? Eu trouxe aqui algo que faz com que você chegue ao seu resultado. Do seu empreendimento em loja de roupa popular. Pessoal, então beleza, que é o Wesley César, com 10 anos de experiência nessa área aí de loja de roupa popular, uma estrada maravilhosa que eu vim trilhando, com várias experiências, e tenho 4 lojas aqui no estado de Goiás, desse segmento, e que é a oportunidade do momento, porque pós-pandemia, e outra coisa que eu não falei aqui, que eu vou deixar no finalzinho, pós-pandemia, fechou muito comércio, infelizmente. Fechou muito comércio. Tem muito ponto no centro fechado. É o momento de empreender. Tem muito ponto tão bom fechado. Ponto grande. Aí você pode dividir, tudo é conversado. Você vai chegar no cara, vamos dividir aqui? Vamos diminuir o aluguel? Agora, se você já vê que tem potencial, aluga tudo e entra para dentro. Aí tem outros fatores para saber se é o momento. Tudo tem um momento. Tá ok? Depois da pandemia, eu nunca vi tanto ponto fechado. E você quer ver reanimar a ponta? É loja de roupa popular. Ponto que tá ali, ó, indo, você põe, vai assim, o ponto vira ponto. Pessoal,
Um abraço a vocês aí e até amanhã. Amanhã eu vou falar sobre atendimento self-service para você faturar mais de 10 salários por mês. Te ajuda a impulsionar o seu negócio. São somas de pequenas atitudes que te levam ao resultado. Porque aqui o que acontece? Você tem que vender, você tem que pôr peça para fora, não tem que pegar amor em peça, não. Cada um que passou na sua loja vai te deixar 10 a 15 reais. 12, você vai vender de 30. E isso aí toda semana chega. Um abraço, pessoal. Então, até amanhã. E amanhã a gente bate outro papo. Tá ok?